Olá, essa é mais uma aula assíncrona e hoje a gente vai falar sobre teoria cinética dos gases. Todos os exercícios selecionados foram retirados do livro Fundamentos de Física do Hartley Resnick, volume 2, nona edição da editora LTC. Bom, o nosso primeiro exercício ele fala de uma amostra de oxigênio com volume de 1000 cm3 a 40 graus Celsius e a pressão de 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Se expande até um volume de 1.500 cm3 a uma pressão de 1,06 vezes 10 a quinta Pascal. Primeiro, determine o número de mols de oxigênio presente na amostra. Bom, o problema ele é bem simples, né? Por quê? A única coisa que você necessita aqui nesse problema é, primeiro, retirar os dados do problema. Então, no item A, você vai fazer PV igual a nRT. Então, se ele quer o número de mols, independe se você vai pegar a condição inicial ou a condição final. Esse N ele vai ser um valor constante. Então, é PV sobre RT. No item B, a temperatura final. Então, você pega a condição final. Lembrando que esse número de mols ele não muda, tá? Então, você vai pegar PV igual a nRT e isolar o T final, que vai ser igual a pressão final, volume final, dividido por N, que você já calculou, R. Exercício 4. Mesmo procedimento, né? PV igual a nRT. Se você quer o N, você coloca em evidência e determina. Tá? Então, no item B, se a pressão aumenta 300 kPa e a temperatura é aumentada de 30 graus Celsius, lembrando que você tem que passar tudo para Kelvin, tá? Para poder fazer esses cálculos. Então ele quer o volume final. Então você faz assim, ó, VF igual a nRTF divide por VI por nRTI. Ó, dividindo. E aí você coloca em evidência o VF. Problema número 8. Novamente ele quer o número de mols. Novamente você recorre à expressão PV igual a nRT. Então não tem muito o que fazer aqui não, tá? Agora, o número de moléculas, aí você vai precisar do número de mols e do número de Avogadro, né? E a gente sabe quanto vale, 6,02 vezes 10 a 23. Você calcula esse aqui no item A, o N, número de mols, e substitui aqui. 18. Esse aqui já quer a velocidade quadrática média. Então você tem RMS igual a raiz quadrada de 3RT sobre M. Como ele te deu não a massa molar, mas assim a massa do elétron, você faz, ao invés de usar a constante dos gases, você usa a constante de Boltzmann. Então é 3kT sobre M. Onde K a gente sabe que é 1,38 vezes 10 a menos 23. Então, se eu substituir aqui,
substituir a temperatura aqui, que é 2 vezes 10 a sexta, e a pressão 0,0300 Pascal. Está prontinho o problema. Exercício número 20. Mesmo procedimento também, a quadrática média. Só que aqui ele te dá a massa molar, né, que é do hélio, você tem que olhar no apêndice, né, mas no apêndice do livro, a massa molar do hélio é 4,00 vezes 10 a menos 3 quilograma por mol. E aí você usa aquela primeira equação que eu dei para você, da velocidade quadrática média, que é raiz quadrada. Aí você vai colocar 3RT, onde o R é 8,31, dividido pela massa molar. 25. Bom, nesse 25 ele quer determine o valor médio da energia cinética de translação. Então, eu vou colocar a energia cinética como EC, porque senão faz confusão com a constante de Boltzmann, né? Energia cinética é 3 meios de KT. Você tem a constante de Boltzmann, que a gente deu lá no exercício 18, né? Que eu comentei. Mas lembrando que é 1,38 vezes 10 a menos 23. A temperatura em Kelvin, então essa temperatura aqui do item A, ela é 0, então é 273 Kelvin. No item B, o mesmo problema, então, só que a temperatura aqui é 100 graus, então 373 Kelvin. Bom, aí ele quer qual a energia cinética de translação média por mol. Então, no item C, ele quer essa energia por mol. Aí é só pegar a energia que você tem. Então, energia por mol é só você pegar a energia que você descobriu no item A e no item B e multiplicar pelo número de Avogadro, que é o número de moléculas existentes, né? Então, o item C e o item D iguais, ou seja, você pega o item A, multiplica pelo número de Avogadro, você tem o item C. Pega o item B, multiplica pelo número de Avogadro e você tem a resposta do item D. 45. Bom, ele fala o seguinte: a massa da molécula de um gás pode ser calculada a partir do calor específico a volume constante. Olha só, aí ele te dá aqui, ó, que o CV aqui, 0,075 cal por grama. Esse aqui é o calor específico a volume constante. Então, ó, calor específico a volume constante. Aquele cálculo que você faz CV igual a F sobre 2R, esse já é o calor específico molar a volume constante. Então, esse aqui é um valor que você vai dar em relação ao número de mols. Então, a massa de uma molécula de gás por tal. Então, ele fala aqui do argônio. O argônio, ele é monoatômico, tá? Igual o hélio. Então, para o argônio, que é monoatômico, os graus de liberdade dele são apenas 3. Então, CV é
3/2 de R, que você vai, o R é 8,31, então isso aqui vai dar 12,5. Só que a unidade aqui é joule por mol Kelvin, tá? Mas a que ele me deu aqui, do CV, é cal por grama, tá? Então eu vou transformar aqui para calorias, tá? Lembrando que uma caloria é 4,18 joule. Se você quer transformar para cal, então você divide isso aqui por 4,186. Lembra? Uma caloria corresponde a 1 cal, corresponde a 4,186 joule. Aí você tem o joule, então você quer o cal, então você passa isso aqui dividindo. E aí você vai ter uma resposta lá, que vai ser um número, onde a resposta sua vai dar um número, caloria, por mol, que já estava aqui, certo? E aqui eu posso escrever grau Celsius. Por quê? Porque a variação, para cada variação em Kelvin, de 1 grau, você vai ter 1 grau em Celsius. Então, você pode fazer a transformação direta, tá? Então, até aqui, só informações. Então, você vai responder. Como é que você vai responder aqui? Se você observar, a hora que você dividir esse CV, ó, vamos pensar na unidade, ó, o CV que eu calculei agora, pelo CV que ele me deu, ó, sempre em relação à unidade, esse aqui tem cal por mol grau Celsius, enquanto que ele me deu é cal por grama grau Celsius. Ó, o cal vai embora, grau Celsius vai embora, então ficou grama por mol. Né? Passou para cima, então ficou a grama por mol. Mol, lembra? Números de Avogadro? Era 6,02 vezes 10 a menos 23, ó. 6,02 vezes 10 a menos 23, mol a menos 1. Então, mol a menos 1. Se eu passar para cima, fica mol a menos 1. Tá certo? Então, esse CV que eu calculei, ó, o maiúsculo, sobre o CV que ele me deu, nada mais é do que massa vezes o número de Avogadro. Então, se você quer descobrir a massa, ó, a massa de um átomo de argônio, basta dividir isso aqui, essa razão CV que eu calculei por CV que ele me deu, dividir isso tudo pelo número de Avogadro. Então, esse aqui é o item A. E o item B, ele quer a massa molar. Mas a massa molar não é M vezes o número de Avogadro? Nós já descobrimos ele. Né? Então, olha só. O que é isso aqui? Ó? Se eu passar isso aqui para cá, fica CV sobre CVzinho. Então, M vezes NA nada mais é do que a razão do CV que eu calculei pelo CV que ele me deu. Ele fala o seguinte, que quando 20,09 joules são adicionados na forma de calor, então calor adicionado 20,9 joule, o volume varia de 50 para 100, então variação do volume
100 centímetros cúbicos menos 50 centímetros cúbicos, que vai dar 50 centímetros cúbicos. Aí você tem que passar para metro, tá? Lembrando que de centímetro para metro é 10 a menos 2, então vai dar 10 a menos 6, né? A pressão permaneceu em 1 atm, 1 atm, que a gente já viu que é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Posso até escrever aqui, ó. 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. O que ele quer? De quanto variou a energia interna do gás. Como é que eu faço para calcular a variação da energia interna do gás? Variação da energia interna é igual o calor menos o trabalho realizado, delta V. Então é só substituir o calor que ele te deu, calcular o trabalho aqui, e aí você vai ter a resposta do item A. No item B, se a quantidade de gás permanece presente, era de 2 vezes 10 a menos 3 mols, determine o calor específico à pressão constante, então o CP, então Q igual a NCP delta T. Aí você fala assim, mas eu não tenho o delta T aqui. Mas você tem aqui, ó, P delta V igual a NR delta T. Então, Q é igual a CP no lugar do N delta T, ó, N, ó, vou isolar aqui o N delta T, ó, N delta T igual a P delta V sobre R. Então, onde está N delta T, eu vou colocar P delta V sobre R. E aí, se você quer isolar o CP, passa o R multiplicando, P delta V dividindo. Lembrando que o R é 8,31, e aí você determina quem é o CP, onde o calor já foi fornecido lá no começo. Agora, se você quer o CV, item C, você só lembrar que CP é igual a CV mais R. Então, CV é igual a CP menos o R. O CP você já calculou aqui, então é só retirar R, você coloca o C. O 70, mesma ideia, só que agora você vai ter que utilizar, como ele te dá o calor igual a 70 Joule, e você sabe que a variação da energia interna pode ser calculada por NCV delta T. Então, variação da energia interna, NCV delta T. O gás é diatômico. Se ele é diatômico, então ele tem 5 graus de liberdade. Então, o CV ele é igual a 5 meios de R. Então, você sabe aqui. E o CP, logicamente, tem mais R, né, mais um R, são 7 meios de R. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a pressão constante. Então, calor, aqui o Q vai ser igual a NCP delta T, porque é o calor específico, a pressão constante. Aí você fala, mas o que você colocou CV? Porque a variação da energia interna, ela depende apenas do delta T, tá?
Então eu posso escrever em termos do CV e o que em termos do CP. Então eu vou dividir variação da energia interna pelo calor. Vai ficar N CV delta T dividido por N CP delta T. Ó. Aí é só dividir os dois, você tem um valor aqui. Né? CV 5 meios, aqui 7 meios. E aqui você sabe quanto que é o quê? Então, a variação da energia interna vai ser igual a Q, que multiplica CV sobre CP. (55). Bom, esse aqui é igual ao que a gente fez no final da aula, né? Aqui ele te dá o valor do CP sobre CV, que é o gama, e aí você tem aquela relação de PF sobre PI é igual ao VI sobre VF elevado a gama. Aí você tem aqui volume, pressão, temperatura, o outro volume. Então você calcula a pressão final, ou seja, o PF, só passar o PI, que é a pressão inicial. Lembrando que é 1,2 atm. Isso, lembrando que você tem que cada atm é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Só isso que você precisa saber. Já no item B, ele quer saber a temperatura final. Aí você faz a relação. Ó. PF VF igual a NRTF. Divide por PI VI igual a NRTI. Ó. O NR não depende. E aí você isola o TF e determina. Ok? Lembrando que vocês terão uma semana de prazo para poder postar essa tarefa na plataforma. Até ao próximo exercício.